Olá, o meu nome é Maria e sou enfermeira em um pequeno hospital localizado nos arredores da cidade. Há alguns anos eu vivi uma experiência aterrorizante que nunca conseguirei esquecer. Era uma noite fria de outono e eu estava trabalhando no turno da noite. Por volta das 3 horas da manhã, recebemos um chamado urgente de uma paciente em estado crítico. A paciente, uma senhora idosa chamada Evelyn, estava sofrendo de condições graves devido a uma pneumonia. Quando cheguei ao quarto dela, a equipe médica estava lutando para estabilizá-la. Os médicos tentaram de tudo, mas infelizmente a senhora Evelyn acabou falecendo naquela mesma noite. Eu estava exausta e emocionalmente abalada pela perda da paciente. Depois de preencher toda a papelada e cuidar dos procedimentos necessários, finalmente eu me dirigi ao posto de enfermagem. Era um lugar tranquilo e bem solitário naquela hora da madrugada. Eu estava sentada e tentando me recompor quando eu ouvi um som fraco de choro vindo do corredor. Assustada, eu me levantei e fui ver o que era. Caminhando pelo corredor vazio, eu cheguei ao quarto da senhora Evelyn. A porta estava entreaberta e a luz do monitor cardíaco piscava no escuro. Eu entrei devagar e me deparei com uma visão que gelou meu sangue. A senhora Evelyn estava na cama, o mesmo leito onde ela tinha falecido há algumas horas, mas o seu corpo não estava mais ali. Ela estava de pé ao lado da cama e usando o mesmo vestido do hospital que ela usava quando faleceu. O seu rosto estava pálido e os seus olhos vazios fixos em mim, e ela soluçava baixinho. As minhas pernas tremeram e o medo me dominou. Eu gritei e saí correndo porta fora daquele quarto pedindo por ajuda. Os outros membros da equipe correram para o quarto da senhora Evelyn, mas quando chegaram lá, não havia sinal dela. Eles me olharam com preocupação, mas eu jurei que eu vi o espírito da paciente. Nos dias seguintes, eu tinha pesadelos terríveis com a senhora Evelyn. Parecia que ela estava tentando me contar algo, mas eu não conseguia entender. Aquela experiência me assombrou e afetou meu trabalho no hospital. Eu não conseguia mais entrar naquele quarto e evitava andar pelos corredores à noite. Ninguém mais na equipe de enfermagem viu aquela senhora, mas eu nunca esqueci daquela noite. Alguns dizem que foi apenas uma alucinação causada pelo estresse e pela exaustão, mas eu sei o que eu vi. Sempre que eu passo por aquele quarto onde ela estava, eu sinto um arrepio na espinha e me pergunto se seu espírito ainda está preso naquele lugar assombrado pelo sofrimento e pela morte. Essa experiência me fez acreditar que há coisas no mundo além da nossa compreensão, coisas que não podemos explicar facilmente, e desde então eu evito trabalhar no turno da noite no hospital, e graças a Deus nada mais aconteceu, não até agora. Olá, inscritos do canal, o meu nome é Laura e eu nunca acreditei em histórias de fantasmas ou eventos sobrenaturais. Até aquela noite no hospital que mudou tudo. A minha sobrinha, Emily, havia nascido prematura e estava enfrentando problemas de saúde desde o momento em que veio ao mundo. Ela estava internada na UTI neonatal e eu estava lá todos os dias preocupada e ansiosa pela sua recuperação. A noite em questão estava particularmente sombria e silenciosa. Enquanto eu observava Emily dormir no berçário na UTI neonatal, algo estranho aconteceu. Eu vi uma mulher de branco entrando e parando ao lado do berço da minha sobrinha. Até então, roupa branca em hospital é comum, todo mundo sabe disso. Mas as roupas dela eram diferentes. Ela tinha cabelos longos e escuros e usava um vestido branco que brilhava ligeiramente na fraca luz do corredor. O seu rosto estava coberto por uma luz clara, mas eu senti que ela estava olhando para Emily. Eu estava perplexa, pois ninguém além de mim deveria estar naquela área naquele momento. Instintivamente, eu me levantei e me aproximei daquela mulher. Quando eu estava prestes a perguntar quem ela era e o que estava fazendo ali, ela simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Não houve som, nenhum vestígio de sua presença, nada. Eu fiquei completamente atordoada e com medo. Eu olhei e Emily ainda estava dormindo e percebi algo incrível. Ela parecia diferente. Antes, com sua pele pálida e frágil, agora ela parecia mais saudável e corada. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo.
Rapidamente eu chamei uma enfermeira e expliquei o que tinha acontecido, mas ela não conseguia explicar o que aconteceu com a minha sobrinha. E ninguém na equipe do hospital conhecia a mulher de branco que eu descrevi, e não havia registro de alguém entrando na UTI neonatal naquela noite. Emily, no entanto, continuou a melhorar e se recuperar de uma maneira que ninguém poderia explicar cientificamente. Ao longo dos anos, Emily cresceu saudável e forte, mas a lembrança daquela noite do aparecimento da misteriosa mulher de branco nunca me deixou. Eu nunca mais vi aquela figura, mas eu não posso negar que acredito que ela desempenhou um papel na recuperação milagrosa da minha sobrinha. A experiência me fez questionar o que está além da nossa compreensão, e eu não posso deixar de evitar de pensar que Emily foi protegida por alguém além do mundo material naquela noite, naquele hospital. Fala pessoal, o meu nome é Daniel e o que aconteceu comigo no antigo hospital da cidade é algo que eu nunca poderia esquecer. Eu vou contar para vocês agora. O hospital tinha uma reputação sombria, mas eu nunca acreditei em histórias de assombrações. Eu estava visitando meu amigo Miguel, que havia sido internado devido a uma grave infecção. O hospital era antigo e mal conservado, com corredores escuros e paredes descascando. Quando cheguei, eu encontrei Miguel pálido e visivelmente debilitado em seu leito. Ele me disse que havia sentido presenças estranhas no hospital desde que fora internado. Inicialmente, eu descartei isso como resultado de sua condição de saúde. A noite avançou e eu decidi ficar com ele, e já que a visita estava prestes a terminar. Por volta das 2 da manhã, enquanto eu estava sentado ao lado de Miguel conversando baixinho, ouvimos um som arrastado ecoando no corredor. Aquilo parecia um sussurro, um murmúrio que se tornou mais alto a cada segundo. Nós olhamos para a porta e uma sensação de terror nos dominou quando vimos uma figura sombria se movendo pelo corredor. Aquilo era iluminado apenas pela luz fraca da enfermaria. Parecia uma sombra, uma silhueta que não tinha forma definida, mas nós podíamos sentir a sua presença. Miguel estava em pânico e eu não estava muito atrás. Tentamos chamar a enfermeira, mas quando ela chegou, a figura havia desaparecido. Ela nos olhou preocupada, mas não tinha explicações para o que tínhamos visto. Ela disse que vários pacientes relataram sentir presenças e ver vultos estranhos nas últimas semanas. As noites seguintes foram ainda piores. As sombras e vultos se tornaram uma presença constante no hospital. Pessoas sussurravam sobre vozes que vinham do vazio e passos que ecoavam nos corredores. Alguns pacientes ficaram aterrorizados, enquanto outros alegaram ter visões de entes queridos falecidos. Eu nunca mais voltei ao hospital após aquela noite, mas o Miguel ele teve que permanecer lá por algum tempo. A sua saúde se deteriorou ainda mais e ele nunca se recuperou completamente. Ele insistia que o hospital era assombrado por almas perdidas. Até hoje eu não tenho explicações para o que testemunhamos naquela noite. Aquela experiência mudou a minha perspectiva sobre o sobrenatural, e eu não posso deixar de acreditar que algo terrível assombra aquele lugar abandonado, um segredo sinistro que o tempo não consegue apagar. Olá, o meu nome é Sara e durante muitos anos eu trabalhei como enfermeira em um hospital aparentemente comum, mas com uma história sinistra que nenhum de nós consegue explicar. No hospital havia uma lenda sobre um gato cinza que aparecia misteriosamente pelos corredores pouco antes da morte acontecer. Eu sempre descartei essa história como uma superstição, até que eu mesmo testemunhei o inexplicável. Era uma noite escura e chuvosa e eu estava de plantão na ala de cuidados intensivos. O paciente que estava sob os meus cuidados, um senhor idoso chamado Sr. Anderson, estava gravemente doente e tinha poucas chances de sobreviver. Eu estava ao lado de seu leito, verificando os seus sinais vitais, quando eu vi algo no canto do meu olho. Era um gato cinza, com olhos amarelos penetrantes. Ele estava parado no corredor, olhando diretamente para mim. Ele não fez nenhum som, mas a sua presença era perturbadora. Eu me levantei e me afastei do leito do Sr. Anderson indo em direção ao gato,
mas antes que eu pudesse alcançá-lo, ele correu para o lado do corredor e desapareceu em uma sombra de uma das lâmpadas queimadas. Logo em seguida, a máquina que monitorava os sinais vitais do Sr. Anderson começou a emitir um som agudo. Eu corri de volta até ele, mas era tarde demais. Ele havia falecido. Eu fiquei chocada e horrorizada, pois o gato cinza que eu vi nos corredores agora parecia estar ligado à morte do paciente. Aquela não foi a única vez que eu testemunhei o gato cinza. Ele continuou a aparecer nas noites antes de alguns pacientes falecerem. Médicos e enfermeiras começaram a notar o padrão e falar sobre a misteriosa aparição do gato. Alguns acreditavam que ele era um mensageiro da morte. Outros achavam que era apenas coincidência. A presença do gato cinza gerou um clima de medo e paranoia no hospital. Alguns pacientes recusavam-se a permanecer no corredor onde o gato tinha sido visto, e muitos funcionários pediam transferência para outros departamentos. Ninguém conseguia explicar como ou por que o gato cinza estava ligado à morte, mas todos sentiam que ele era um presságio sombrio. Eu finalmente decidi deixar o hospital depois de anos de experiência aterrorizante. A memória daqueles olhos amarelos e da sensação de que a morte estava sempre próxima ainda me assombra. Eu não sei o que havia de sobrenatural naquele lugar, mas uma coisa é certa: o gato cinza era um símbolo sinistro de algo que nunca conseguirei entender completamente. Muito obrigada por essa oportunidade e uma boa noite.